O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Esporte para todos é uma frase que até os dias de hoje é uma grande batalha, né, de pensar o esporte como um direito social. Clubes, a gente começou a contar para todo mundo. Gente, o futebol feminino foi proibido, você sabia? Então a gente se permite conversar de temas muito caros, por exemplo, do feminismo, a partir do futebol. E isso é um presente que a gente tem, é uma oportunidade que a gente tem. Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. E aí, galera, tudo bem? Bom, neste episódio recebemos a historiadora Aira Bonfim. Oi, Aira, tudo bom? Olá, Luiz. Olá, Bianca. Prazer estar aqui reunido com vocês. Bem-vinda ao episódio 226 do Guilhotina. Historiadora do esporte, a Aira é graduada em Artes Visuais pela Unicamp e mestre em História, Política e Bens Culturais pela FGV do Rio de Janeiro. Ela está lançando o livro Futebol Feminino no Brasil, entre festas, circos e subúrbios, uma história social. E é sobre essa obra que a gente vai conversar com ela a seguir. Aira, por que você escolheu pesquisar sobre esse tema e por que esse recorte temporal de 1915 a 1941? Olha, por vezes eu penso que o futebol me escolheu, né? Porque de forma muito racional, assim, acho que são raras as mulheres, as brasileiras, que apesar de nascerem num país que se diz o país do futebol, né, escolhem caminhar por essa trajetória profissional que envolve os esportes e, mais especificamente, no meu caso, o futebol. E isso acontece, né, dentro de uma experiência de trabalho. Eu passei anos sendo pesquisadora do Museu do Futebol, que é um equipamento público, né, sediado na cidade de São Paulo, dentro de um equipamento tombado, que é o estádio do Pacaembu. E por vezes, né, por mais que a minha presença, né, o meu corpo estivesse ali, né, cotidianamente trabalhando com as memórias desse esporte, nível nacional, existia de alguma forma um impacto, um transtorno, desde as ausências, né, da presença de mulheres envolvidas dentro dessa história, que é uma história centenária, né, desde que esse esporte chega importado da Inglaterra para o Brasil, e do meu próprio corpo, né, sendo um corpo estranho ali, né, dentro da instituição, dentro dos temas, né, dos convidados, né, desse trabalho de uma historiografia, né, que não só tinha o intuito de preservar a memória esportiva do Brasil, mas também comunicá-la, né, seja em exposições, em programações, etc. E aí um pouco, eu acho que tem um movimento social de mulheres, né, que vai atravessar não só a minha vida, mas a vida de muitas outras pessoas, né, no cotidiano, e não necessariamente das pessoas que estão trabalhando com futebol, mas de qualquer trabalho. Isso se dá precisamente num contexto, né, de movimentos sociais de mulheres na rua, 2015, né, o Brasil ali, de alguma forma, legitimando o feminicídio, com uma mulher presidenta, num contexto esportivo, né, que vem pós-Copa do Mundo masculina, né, onde o país se prepara para receber o campeonato mais importante do mundo, e ao mesmo tempo, né, fica ali com uma tragédia de um 7-1 como um legado desse encontro esportivo. Então, nesse intuito de pensar não só a presença, eu acho que dentro de um museu foi necessário pensar ausências, né? E eu acho que a categoria mulher é só mais uma delas quando a gente vai pensar, né, a memória do futebol dentro desse país continental. Então, é um trabalho que inicia, então, dentro dessa instituição, Museu do Futebol, pensando, né, aonde se dava a inserção das brasileiras que tinham jogado bola, e era muito difícil encontrar as evidências, né, que nos davam ali um mínimo de chão, né, sobre essa historiografia, quando começa, né, o que acontece, né, que a gente tem, mulheres e brasileiras têm tanto distanciamento em relação a esse tema, e um tema que ao mesmo tempo ele atravessa a gente de forma tão intrínseca. Então, foi nesse esforço, né, de organizar uma fonte primária, né, então trabalhando muito com os jornais, muito com as revistas, e com um discurso muito destoante das entidades esportivas, né, porque o futebol feminino como oficialidade, né, como uma entidade que passa a existir para o Brasil e para o mundo, ele acontece só em 83,
Mas é muito difícil a gente acreditar, né, que um esporte que vem e contagia tanto, né, os brasileiros e brasileiras, ele não seria permitido de ser experimentado no corpo das meninas, das garotas, das mulheres, né, mesmo que no início do século. E, curiosamente, então, quando eu volto para essas fontes que já foram muito manuseadas por historiadores, memorialistas e clubes, eu vou encontrar uma infinidade de vestígios de brasileiras, de meninas, de adolescentes, de diferentes estruturas sociais de um Brasil tão grande, que vão jogar bola. E esse fato, para mim, ele já é o suficiente para pensar o pertencimento, então, de mulheres dentro dessa historiografia do futebol no Brasil. Então, acho que o exercício foi esse, né? Fazer com que essas fontes existissem, né? Que elas, de alguma forma, fossem organizadas e apresentadas, né? Não só no âmbito museológico, da onde eu passei, mas também dentro do circuito acadêmico, né? Que é um lugar também de negociações, luta e reivindicação, né? De pensar esses protagonismos das mulheres dentro da escrita de uma história. Isso acontece desde a década de 80, mas, notadamente, nos últimos anos, a gente tem falado muito sobre as questões de gênero, sobre as ausências, sobre, né, as exclusões dos grupos sociais. E foi ali, então, que eu escolhi pensar um recorte que dava, talvez, o tema mais importante, que por muito tempo foi ignorado, que foi a proibição do futebol feminino no Brasil, que data do ano de 1941. Né, dentro do contexto do Estado Novo, Getúlio Vargas. Então, basicamente, é um livro dedicado a contar tudo o que aconteceu antes da proibição, e não é pouca coisa. O livro narra ali, né, 3 grupos sociais completamente diferentes, né, as crianças, filhas de uma elite, que vão experimentar esse futebol, os grupos de atrizes, né, de mulheres que vão circular exibindo esse futebol, mesmo que de uma forma, né, oficiosa, né, espetacular já, de uma estrutura que poucas vezes a gente comenta sobre os esportes, né, que vem muito mais do circo, na estrutura do espetáculo esportivo, do que pensar que foram os núcleos de dirigentes, né, que criaram, né, esse ambiente de pagar ingresso, sentar, estar confortável, ter um apresentador, etc. E um terceiro grupo, né, que a gente chamaria das varzianas aqui em São Paulo, mas no caso se passa no Rio de Janeiro, então é uma homenagem às mulheres suburbanas que vão dar sentido a esse esporte, um espalhamento e visibilidade para esse esporte, e notadamente uma história de sucesso, né, de tanto sucesso que a ponto de incomodar muita gente e causar uma proibição de nível nacional. Algo que nunca aconteceu no mundo, né? Outras proibições impedem o desenvolvimento do futebol de mulheres, mas elas são restritas às ligas esportivas, né? Como aconteceu na Alemanha, na Inglaterra, etc. E só no Brasil, o país do futebol, então, vai proibir por lei, né, o desenvolvimento de algo que já estava crescendo e de muito sucesso. Aira, e você podia contar para a gente o que você descobriu aí sobre quais são esses primeiros vestígios aí do futebol feminino no Brasil? Qual que era o cenário? E também falar um pouco sobre qual que era o cenário em geral do esporte, né, nesse começo do século XX ali, que era uma realidade, imagino, muito diferente de que a gente tem hoje, né, onde o esporte é assim, uma das principais culturas de massa aí que a gente tem, né? Sim. A gente, né, denomina essa organização esportiva, né, que a gente tem até os dias de hoje, como os esportes modernos, né, eles vão ter, de alguma forma, uma reorganização ali no final do século XIX, muito pautada ali por dirigentes que estão na Europa, França, Inglaterra, e, de alguma forma, uma estrutura de uma tentativa de globalização desses esportes, né, a fim de você, então, ter competições entre nações, né, então, por isso essa ideia de nação, que vem muito forte na década de 20, isso também atravessa muito os esportes. Mas eu acho que o principal item é pensar que essa conjuntura, né, de criar regras, né, de criar nações competidoras, isso é feito de homens para outros homens, né? E mais do que isso, assim, numa estrutura muito classista, né, onde a princípio você deseja que exista um tipo de homem que tenha tempo livre, inclusive, né, para não só se exercitar, né, praticar esse esporte e competi-lo em ocasiões especiais. Então, é nesse circuito, né, que a gente está pensando
a chegada desse modelo de um esporte inglês importado, né, como tudo que é importado, ele também tem um status, né, de ser algo que diferencia pessoas de outras, né, as que sabem jogar, as que não sabem, né, aquelas que sabem as regras ou que têm um equipamento esportivo. No entanto, né, o Brasil nos permite pensar que o futebol em si é uma modalidade muito fácil de ser aprendida, né? Então, essa centralidade, né, dentro de uma classe, de uma elite, não foi possível ser controlada. Mas digamos que os dirigentes tentaram muito, né? Então, já tem regras, né? São colocadas isso no primeiro capítulo do livro, que eu vou chamar de festas, porque esses encontros eram chamados de festas esportivas. Ali a gente já tem limitações, né? Que homens trabalhadores, homens negros, né, não fizessem parte desse ambiente dos clubes, né, que representassem, né, essas equipes centenárias que conhecemos até hoje, né, Botafogo, Flamengo, etc. Então, eu acho que é pensar que o impedimento não é só de gênero, né, no gênero, no caso, mulher, mas pensar que, então, existem várias ações, né, de tentativas de impedir que todas as pessoas jogassem, né, o esporte para todos é uma frase que até os dias de hoje é uma grande batalha, né, de pensar o esporte como um direito social. Então, o primeiro capítulo vai contar um pouco, ainda dentro desse circuito muito restrito, né, de uma sociedade ainda que se permite o tempo livre, né, a gente vai ver as meninas, as filhas desses sócios, as filhas desses dirigentes, que na fresta, na beirada da experiência masculina, vão brincar no futebol, né? Vão ter uma bola ali que vai sobrar, obviamente, né? Mesmo que alguns episódios acontecendo em campos conhecidos, né? Principalmente desses clubes cariocas ou até paulistas, são experiências que não vão ser documentadas como partidas oficiais, mas vão acontecer, né? Então, os vestígios, né, nos permitem datar que, pelo menos desde 1915, e não quer dizer que foi o primeiro, mas é um dos pioneiros eventos que a gente localiza, né, na pesquisa, no campo do zoológico, né, que é um espaço que vai ser conhecido como formador ali do jogo do bicho. Então, dentro ali das agremiações de Vila Isabel, a gente vai ter já meninas jogando bola, e curiosamente... No Rio de Janeiro, né, Aira? No Rio de Janeiro, o campo do zoológico no Rio, em Vila Isabel. E são meninas que jogam entre elas, são meninas que jogam contra os meninos, ou, por vezes, misturado com esses meninos. Então, a gente tem, assim, esses episódios, né, que vão mostrar as formas e tentativas, e alguns jornais tratando, às vezes, né, esses episódios como inéditos, né, então, por isso, talvez virassem notícia. Então, imagina quantos outros não viraram notícia também. Mais do que tudo, a gente observa um espalhamento. Então, a capa do livro é a imagem mais antiga que se conhece no Brasil sobre brasileiras jogando bola, e, curiosamente, ele sai um pouco desse circuito sudeste, e é uma imagem representativa das mulheres potiguares, né, no Rio Grande do Norte. Então, acho que é importante pensar esse espalhamento já nessa época, né, uma foto de 1920, de um circuito de garotas, de novo, né, que pertencem a uma elite ali, né, nordestina, mas de mulheres que também, pouquíssimos anos mais tarde, vão ser destacadas, né, como sufragistas aqui no nosso Brasil, que vão, de alguma forma, entrar em campo de forma muito mais metafórica, então defendendo o voto, defendendo a presença de mulheres como candidatas, e uma dessas mulheres, inclusive, né, como uma personagem política, né, que vai ser a primeira-dama, Jandira Café, que vai ser a esposa do Café Filho, que assume, né, a presidência ali depois do episódio com Getúlio Vargas, né, no suicídio. Então, a gente tem alguns episódios que são organizados no livro, no capítulo Festas, que estavam espalhados ou nunca haviam sido conhecidos antes, que dão um sentido desse desejo, né, primeiro, né, de mulheres se envolverem na prática com o futebol, de descerem as arquibancadas, né, que por vezes é colocado como um lugar estático, né, como se as mulheres tivessem ocupado o lugar de torcer e ali tivessem sido satisfeitas. Então a gente observa meninas descendo as arquibancadas, e um desejo, assim, né, uma força muito juvenil, né, que é talvez aquela coragem, né, de quem enfrenta ali, né, um contexto muito considerado impróprio já para essas meninas, né, um esporte considerado violento, mas que as crianças, as adolescentes não mais jogam.
Então, eu gosto de pensar isso, né, o desejo ali, de alguma forma, já sendo inscrito nesse capítulo e já trazendo ali algumas representatividades clubísticas, como o próprio Vasco, mas mais do que isso, né, São Paulo, Rio Grande do Norte, e algum aspecto ali ainda de uma classe ainda muito sisuda de representação dessas personagens. Cara, só uma dúvida rápida, por que festas? Por que é festas esportivas? Sim, você tem um contexto do início do século XX, onde as pessoas estão saindo de casa para se divertir, e isso é uma novidade, né? Por exemplo, né, a praia do Rio de Janeiro, né? Ninguém ia para a praia, então tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Você tem muitos eventos domingueiros, né, que eles vão chamar, e dentro desses contextos, a gente não tem você vai assistir uma partida de futebol, você vai para uma festa esportiva, porque existe sim uma centralidade na partida de futebol masculina que vai acontecer naquele domingo, mas é um evento que vai acontecer o dia inteiro. Então você vai sair de casa, porque vai ter comida, vai ter baile, vai ter apresentação cênica, vai ter o zoológico ali com os animais, vai ter um encontro, vai ter a paquera. Então era uma maneira em que os próprios atores dessa época se referiam a esse evento que incluía, né, o futebol masculino, mas que também ali nas beiradas das fontes históricas a gente encontra futebol feminino também. Cara, você falou do Vasco, eu queria te perguntar como é que era o futebol feminino nesses clubes aí que hoje são famosos aí pelo futebol, né? Uhum. Nessa época eles já tinham times e tudo, profissional, né? Como eu disse, Homens. assim, né, a gente encontra nesses espaços, né, eu tô falando de espaço físico, né, uma vez que já tem um campo ali preparado, seja um campo de treino, um campo oficial, né, os estádios ainda estão sendo construídos, então a gente tem uma outra dimensão, assim, né, de ocupação e pertencimento desses clubes. O Vasco já é uma equipe que está fazendo um trânsito social, né, para esse interior do Rio de Janeiro, para esse início de um subúrbio carioca, e acho que isso é notável, assim, tanto na composição de jogadores negros, né, na sua seleção principal, ali na década de 20, mas inclusive da composição social dos seus torcedores, né, então muitos imigrantes, mestiços, pessoas negras já torcem para o Vasco, já tem uma pontinha política, né, um pouco envolvida ali nessa representação, né, então o ano de 23 é a primeira ocasião em que a seleção masculina do Vasco vai vencer o Campeonato Carioca. E essa conquista ela vai mexer, assim, notadamente com a composição desses torcedores, né? Então você vai ter uma vivacidade muito grande desses outros circuitos sociais. E, curiosamente, criam-se muitas associações, outros times a partir desse torneio vencido pelo Vasco masculino. E entre esses times, né, porque todos esses times eram registrados na época, na delegacia, a gente encontra uma equipe feminina, né, então são torcedoras, são meninas, adolescentes, torcedoras do Vasco, não são necessariamente sócias, né, inclusive tem uma briguinha ali entre as sócias versus essas meninas na época, e aí em 23 a gente já passa a acompanhar essa equipe que, enfim, vai se vestir como os jogadores, né? Então, eles eram conhecidos como os camisas negras, né? Os jogadores do Vasco, e elas também se apresentam com roupas negras dentro de campo e vão jogar ali, né, no campo do Vasco, como em outros campos suburbanos ou de várzea, como a gente chama em São Paulo. E é um time que, então, não tem essa oficialidade, né, dentro da historiografia vascaína, mas ela tem uma relação, né, tem um contágio desse futebol, essas meninas se contagiam, né, com essa experiência de um campeão de um torneio carioca, que é importante, e passam a jogar pelo menos até 29. E aí o que a gente não encontra é, de fato, uma adesão, né, da estrutura, né, dos dirigentes, do próprio clube, de dar vazão para esse futebol feminino, a ponto, então, da gente observar isso acontecer com os times suburbanos, que seriam os times de várzea, que estão mais dentro dos bairros, estão um pouco mais longe, né, dessa luz estruturante, né, dessas equipes que estão na primeira divisão, e ali, então, um pouco fora das vistas, né, desse futebol oficial, vai se desenvolver esse futebol com essas mesmas meninas, né, e aí elas vão trocar de time, vão vestir outras camisas de outros clubes suburbanos, que é o que a gente apresenta no terceiro capítulo. Aira, e você conta no capítulo 2 que o futebol feminino ganhou espaço mesmo foi no campo do entretenimento. E aí eu queria te perguntar, né? O principal local que isso ocorreu foi no picadeiro de circos, né?
Então, conta um pouco do contexto, né? Porque eu acho que é importante saber que era uma das principais formas de diversão no Brasil, né? Os espetáculos circenses. E como é que foi inserido o futebol feminino nisso? Uhum. É importante pensar, né, que essa ideia de consumir os esportes é um lugar ainda muito em tensão na década de 20, na década de 30. Não existe uma profissionalização sendo exercida na década de 20 pelos próprios jogadores homens, mas, no entanto, existe o desejo, as pessoas querem ver, as pessoas querem consumir, querem acompanhar, querem entrar, seja de graça, seja, de repente, pagando um pouquinho, né? Então, imagina, né, que uma oferta tão reduzida, tão restrita de mulheres jogando, isso vai ser observado pelos produtores circenses, pelos artistas, né, lembrando que nesse circuito das artes circenses, a pessoa é produtora, é montadora, ela é palhaça, ela é acrobata, né, e envolve também uma estrutura de uma economia familiar. Então, se observa que existe um consumo desse futebol que está acontecendo no nível internacional, e já fora do país se consome o futebol feminino, mesmo sem as mesmas estruturas do feminino, do masculino, desculpa. Então, a Europa, por exemplo, né, depois do pós-guerra, onde as mulheres ocupam o ambiente das fábricas, né, de trabalho, né, essas mulheres também passam a jogar futebol e a ocupar, né, não só o tempo livre delas, mas também os próprios estádios e cobrar ingresso. Então, a gente já tem evidências ali, né, no 1916, 17, 18, na Inglaterra, França, onde mais de 60 mil pessoas estão pagando ingresso para ver futebol feminino inglês, europeu e etc. Então, de alguma forma, a década de 20, ela bebe um pouco dessa experiência do que está acontecendo lá, lembrando que o circo é o lugar do intercâmbio, né, intercâmbio corporal, cultural, e passa a oferecer, então, o que não era oferecido, né, nesse caso, futebol feminino. Então, a gente tem já esse primeiro intercâmbio esportivo, né, que acontece nessa época. Isso também vai acontecer em teatros, né, europeus, na própria Espanha, né, a gente encontra também esse trânsito, né, uma vez que, de novo, os próprios dirigentes europeus também não vão dar vazão para esse consumo do futebol feminino, né, eles vão encerrar, a Inglaterra vai proibir esse futebol em 1921. Então, são esses ambientes onde talvez o conservadorismo ele pode ser muito melhor negociado, né, e de alguma forma gestado a partir dos recursos, né, desse dinheiro que entra em contrapartida, né, é possível então vender a fantasia, vender o impossível, né, então se na vida real não tinha futebol feminino, dentro do picadeiro, dentro dos teatros, é possível encontrar a fantasia, o impossível, então a gente observa, né, então nesses dois continentes isso acontecer. A gente observa também que outras modalidades esportivas, elas não são ainda lidas e reconhecidas como uma categoria esportiva como a gente lê hoje, nos dias de hoje. Então, as ginásticas, o ciclismo, o levantamento de peso, todas as lutas, todas essas experiências corporais pertencem ao circo, antes mesmo de pertencer a uma organização esportiva que, enfim, mais tarde o próprio COI, né, os Jogos Olímpicos, vão estruturar, né, e colocar limites ali para entender o que é possível ser incorporado dentro das competições internacionais. Então, na verdade, o circo é esse lugar, né, de uma estrutura da exibição, do espetáculo, onde você tem uma cadeira confortável, né, nas estruturas de arquibancada já prontas para sentar, uma cobrança de ingressos, tem divulgação nos jornais, tem as estratégias ali, né, então a gente vê os próprios artistas já fazendo ali uma divulgação entre os próprios clubes, né? Então, o circo chegava numa cidade, veja, a gente vai vestir essas camisas, por exemplo, né? Essas meninas vão jogar de verde, representando o Palmeiras. Então, você já faz ali, de alguma forma, uma alusão e uma estratégia comercial, né? O puro marketing, chamando esses dirigentes, convidando, entregando convites de graça, mas também já explorando essa torcida, né, que de alguma forma já tem uma fidelidade com as suas equipes. Então isso acontece nas cidades grandes, nas cidades pequenas, e talvez, né, acho que o item mais importante é pensar o espalhamento, né, então a itinerância, que é uma característica muito importante dos circos,
permite que, uma vez que os clubes de futebol não vão desenvolver esse futebol feminino, então a gente, né, vai ter cidades, famílias, meninas que nunca viram a imagem de uma mulher jogar futebol, o circo vai fazer, né, essa boa ação de espalhar pelo menos esse sonho a partir de uma imagem de uma atriz jogando bola. Não sabemos se de forma jocosa, se de forma técnica, se fazendo embaixadinhas, né? A gente ainda tem poucas fontes tão qualitativas a ponto de escrever, né, essa experiência, mas o circo nessa época, ele se locomove com tratores, se locomove com os navios, é uma coisa de louco, assim, pensar uma trupe de 90 pessoas que vão chegar até o Nordeste, que é uma das fontes que a gente encontra. Eu tenho evidências quase a comprovar que em Manaus você já tinha futebol feminino sendo exibido, uma vez que esses circos vão chegar até lá, ocupando, enfim, Noroeste, Sul. Então, eu acho que esse lugar, né, de mulheres muito diferentes das mulheres do primeiro capítulo, são mulheres que têm um outro estilo de vida, vêm de um outro recorte social, quase que como ciganas, de uma estrutura que as desqualifica como trabalhadores das artes, né, lembrando, né, as atrizes, né, mulheres que têm uma liberdade, que têm até autonomia financeira, mas são elas, então, responsáveis por dar luz a essa imagem de uma mulher jogadora, né? Então, essas são fontes muito importantes, é um capítulo de muita coragem, né? Uma vez que o masculino não tem nada a ver, né? Ele não atravessa de forma alguma a experiência circense, e também ele é muito potente das iconografias que a gente encontra, né? Com os acervos das famílias circenses que guardaram, então, esses recortes das mulheres de suas famílias jogando futebol. E Aira, eu ia te perguntar sobre essa questão da itinerância, mas como você já falou, eu queria perguntar o que você encontrou de registro sobre como se estruturava o espetáculo em si, né? Você comentou na resposta anterior, a gente não sabia se estava dando uma embaixadinha, se tinha em si a competição, mas o que você encontrou de material mostrou se tinha alguma espécie de organização de campeonato para explorar um pouco mais também, pensando na venda de ingressos mesmo, né? Da pessoa voltar para continuar assistindo. Tinha alguma coisa nesse sentido, assim? Sim, né? Acho que isso é muito estratégico, de novo, né? Do marketing, já pensado, né? Uma vez que é isso, né? Você tem que fazer valer essa sua estadia, a sua parada do circo, como eu disse, né? Um trabalhão, você se locomover com quase 90 pessoas na sua trupe. O próprio Palhaço Piolim, né, que é um desses personagens que aparece como produtores desse futebol, ou produtores desse espetáculo. A gente observa na organização dos eventos dele, que acontecem no centro de São Paulo, no Largo do Paissandu, que é um reduto histórico circense das artes, né, do cinema e tudo mais, que você tem sempre duas etapas no circo, né? Um primeiro momento, um intervalo e um segundo momento. O primeiro momento, basicamente, com as ofertas tradicionais circenses, né? As acrobacias, tal, não sei o quê, o palhaço. E nesse segundo momento, às vezes, você tinha algo mais cênico, né? Uma peça teatral, né? E esse torneio de futebol, então, acontecia nesse segundo momento. E aí, o mais estratégico que eu encontro é isso. Você tem, nessa segunda parte, né, uma partida que vai sair um vencedor, que acontece na sexta-feira. No sábado, mesmo que você tenha a primeira parte completamente igual, você tinha, então, mais um jogo, né, que vai sair um vencedor, e a grande final no domingo. Então, querendo ou não, a partir de um torneio de futebol feminino, você podia incentivar que o espectador comprasse 3 vezes o mesmo ingresso. Então, se observa a colocação de, por exemplo, as taças, né, desse torneio na entrada ali, né, sempre antes do picadeiro, às vezes você tem uma tenda, né, anterior, assim, né, que de alguma forma apresenta ali algumas coisas que vão acontecer no espetáculo, e tinha uma taça chamada Taça Beautiful, que ficava ali, né, então, nos dias antes das partidas, dos torneios, como um chamarisco ali, né, para esse público entender que, ó, vai estar valendo a Taça Beautiful no final, né, então é bom pagar para ver. Então, a gente tem essas estratégias, além de vestir, né, as atrizes, as jogadoras, com as cores, né, que representam as maiores rivalidades de qualquer cidade que esse circo parava, né, então isso também é muito estratégico. Aira, o terceiro espaço
que você analisa no livro ali, e que está inclusive no subtítulo do livro, que é Festas, Circos e Subúrbios, é o futebol de subúrbio, né, das mulheres. Você podia contar para a gente como era? É isso, agora você falou que eu entendi, é a mesma coisa que para a gente é o futebol de várzea, é isso? Sim, exatamente, né? Porque a várzea é uma denominação muito paulistana, né? Que tem a ver com a cidade de São Paulo, com a formação dos rios aqui, né? Que nem sempre foram retificados, né? Já eram muito curvos e, naturalmente, com as enchentes, você tinha muitas áreas da cidade que tinham pouco valor econômico, porque enchiam de água, e aí, né? Você o que faz o quê? Você jogava futebol ali nessa beira de rio. Mas a ideia, né, de subúrbio, então, vem de um futebol também popular, né, forjado dentro de ambientes de outras ocupações territoriais desse Rio de Janeiro, que por vezes até os dias de hoje muitas pessoas desconhecem, né, a Zona Oeste, a Zona Norte, todos esses bairros que vão adentrar um Rio de Janeiro que é formado por muita imigração, né, que vem do norte do país, do nordeste, uma formação negra, né, de alguma forma que foi expulsa, né, ali de um centro pujante, da bela cidade, da cidade maravilhosa. Então, essa composição, de alguma forma, constitui, então, esses bairros mais longe do centro do Rio de Janeiro, mas que no início do século, né, lembrando, né, não é uma cidade organizada, planejada, ela não vai oferecer uma oferta de esportes, né, para essa população, e aí o campo que sobra também se torna um campo de futebol, e um campo de futebol que por vezes está associado já a um associativismo, né, desses bairros, que por vezes também está envolvido com o próprio carnaval, com os blocos de rua, né? Então tem um ambiente de uma organização de criação e forjamento de uma sociabilidade de época, né? Então isso é muito bonito de se pensar esse exercício de tentar viver a cidade, viver um corpo, e isso vai acontecer, né, com esse futebol masculino, suburbano, que vai se apresentar com muitas ligas diferentes, com vários torneios de futebol diferentes, e que começa na década de 30, que é uma década importante, de pensar a profissionalização do futebol masculino, né? Então, o pessoal tentou segurar muito, mas não deu, né? Tem muitos jogadores que vão ser oriundos desses subúrbios, dessas periferias, dessas favelas, que vão se destacar enormemente, né? Tinha algumas estratégias que foram levadas por algum tempo, né? De você contratar o jogador na sua empresa, na sua fábrica, mas ele nunca batia ponto, mas estava sempre lá no campo de futebol para defender. Mas isso, enfim, né? Não dá conta. Então, o que tem? Né? A gente tem a década de 30 como um lugar onde é possível sonhar se tornar jogador de futebol de forma oficial, e isso, então, forja também um sonho de ascensão social, né? Acho que é importante lembrar o próprio Leônidas da Silva, né? Acho que é um grande representante ali de São Cristóvão, né? Um cara que não só nos clubes nacionais, mas que vai ter um envolvimento representando a seleção brasileira, de indo viajar para a França, enfim, fazendo ali estripulias corporais, representando o país e um corpo negro. Um corpo que também já tinha sido vivido todos os racismos possíveis, né, dentro desse contexto de representar a seleção brasileira, mas basicamente pensar, então, que se Leônidas, né, vai alçar voo a partir desses territórios, esse território é um território muito grande e que tem muitas pessoas jogando bola, muitos homens e também muitas filhas, muitas adolescentes, primas. Então, o que a gente observa é um deslocamento, né, dessas meninas que, como eu disse, né, algumas delas até já tinham aparecido ali no Vasco, que estavam ali no bairro acho que de Campo Grande, de Engenho de Dentro, né, que é um bairro que faz um trânsito ali centro e, enfim, o início desses bairros de subúrbio, e uma composição, então, de meninas que vão começar a brincar esse futebol na década de 30, a ponto de você começar, então, a organizar preliminares desses jogos nesses campos suburbanos com mulheres. Preliminares que, a princípio, eram de tempo pequeno, 20-20, e que o negócio vai ficando sério, que essas meninas jogam bem, muito parecido, inclusive, com as histórias que a gente ouve dessa geração, né, a própria geração da Marta, as gerações pioneiras, né, são meninas que vão aprender a jogar futebol junto com os meninos, nos campinhos, na rua. Então, a gente tem
um espalhamento, assim, né, de mais de 15 equipes nesses bairros, representantes desses bairros, e aí na contracapa do livro eu faço um exercício de colocar no mapa, né, de um mapa que também ajuda a gente a entender um Rio de Janeiro muito maior do que a região sul-central. E essas mulheres, então, também são lidas pelos comunicadores, ou seja, os cronistas esportivos dessa época, como uma grande novidade esportiva, né? Acho que isso é muito interessante de ser observado. Eles mesmos vão ser responsáveis por estimular a criação cada vez mais de notícias sobre essas equipes, uma vez que essas equipes estão jogando muito bem, obrigado, tecnicamente falando. Então, eles passam a noticiar onde vão acontecer esses torneios passam a ser cobrados, né? Isso era comum, mesmo que a baixo custo. Você passa a ter imagens dessas mulheres sendo divulgadas nos jornais, que para mim, assim, foi revelador, né? Cada imagem que a gente encontra de mulheres dessa época, eu soltava um rojão, porque é muito importante, né? Para a gente entender, sei lá, classe, raça, outras estruturas, né? Se não são adolescentes, são mais velhas, quem são essas mulheres? E até entrevistas, né, com a própria Adiragram, que é Margarida ao contrário, uma vez que tinham duas Margaridas na mesma equipe, né, uma liderança ali que se destaca nesse contexto. Então, essas mulheres vão jogar bem, vão jogar cada vez mais, vão ser lidas como uma oferta que vai, talvez, de novo, né, se o circo já estava ganhando dinheiro com esse futebol feminino, você tem já alguns dirigentes suburbanos que estão entendendo que, né, essa novidade pode ser também uma forma de especulação sobre esse futebol, uma vez que se tem o interesse de sair daquela pobreza, né, que é o Brasil da década de 30. E aí a gente tem alguns episódios, né, em torno dessa visibilidade que essas equipes vão ganhar no ano de 39, 40. Um destaque que eu vou dar é um grande evento, talvez, né, que é o convite para que duas dessas equipes, né, que é o Esporte Clube Brasileiro e o Realengo, né, de jogarem uma preliminar dentro do estádio do Pacaembu, que tinha acabado de ser inaugurado, antes de São Paulo e Flamengo, no dia 17 de maio de 40, perdão. E esse jogo, eu acho que ele é muito pragmático, né, para entender um esporte, então, que estava em crescimento, que então foi vista essa experiência, esse jogo foi visto por mais de 80 mil pessoas, mais precisamente 88 mil, algo que não acontece nem nos dias de hoje, né, no contexto de maior, né, profissionalismo do futebol de mulheres mundial, né, a gente não colocou 80 mil pessoas na Copa do Mundo, que aconteceu nesse ano. E essa visibilidade, obviamente, vai criar um grande debate público onde essas mulheres não vão participar desse debate, né? Então, eles vão decidir sobre os futuros, né, de desenvolvimento desse esporte, seja, né, esse grupo mais conservador, que não vai aceitar, né, uma presença e participação das mulheres nesse esporte, principalmente nesse âmbito que estava se profissionalizando. Lembrando que essas meninas do subúrbio, inclusive, estavam ganhando dinheiro, ganhando bicho, como a gente diz, já tínhamos patrocinadores para essas meninas, e aí esse evento, então, ele traz muita luz para algo que estava acontecendo com mais organização, assim, no Rio de Janeiro, né, e que talvez, por essa falta de um espalhamento maior, assim, a gente não tem ali uma organização a ponto dessas mulheres lutarem para proteger essa experiência, seja ela de lazer, seja ela profissionalizante, que era o que acontecia com o masculino. O segundo episódio que eu trago, né, talvez que vai elaborar, então, esses preconceitos, né, em torno dessa representação de quem está dentro de campo, é o segundo convite, que é dirigido à equipe do Primavera, que é uma equipe do bairro de Piedade, no Rio de Janeiro, para que ela excursionasse pela América Latina, né, Chile, Uruguai e Argentina. E aí, de novo, né, de um país que poucos anos antes, né, tinha vivido situações de racismo, né, com a seleção brasileira masculina, e a decisão do presidente da época foi que então tirasse os jogadores negros, você tinha de novo, né, um cruzamento de um limite, que não era mais São Paulo, Rio de Janeiro, mas era sair do Brasil, representar o país jogando bola. E aí, por isso o subúrbio tão forte dentro desse capítulo, porque a gente não está falando só de uma proibição que envolve a categoria de mulheres, mas que mulheres eram essas? Mulheres negras, periféricas, mulheres jovens, talvez mulheres lésbicas, mulheres que estão, de alguma forma, já afrontando
um status quo, né, que já está sendo elaborado e colocado, inclusive no nível das estruturas governamentais, do que se deseja às mulheres da época, né, e a gente sabe que é ser mães, cuidadoras, etc., e não é ter autonomia, fazer sucesso, atravessar aí o continente jogando bola. Então, esse é um episódio que já acontece no início do ano de 41, que talvez foi o limite, né, que as entidades puderam, né, de tolerar o sucesso delas. E na sequência, então, desse episódio, a gente tem o encerramento das atividades, a gente tem, por mais que discursos acadêmicos e biológicos sendo colocado, que esse esporte era violento, que poderia prejudicar uma gravidez, e que os músculos ficariam enrijecidos, e que não seria, então, próprio à natureza feminina, como vai ser colocado no texto de proibição, o que a gente tem na prática são esses jornais, seja em São Paulo, seja no Sul, seja no próprio Rio de Janeiro, que vão desqualificar essas personagens, então, que estavam fazendo sucesso até então. E como se desqualifica, você tem uma associação direta a essas jogadoras como mulheres da vida, prostitutas, né? Você incrimina a dona Carlota, que não é uma jogadora, mas ela é talvez o cérebro, o articulador, né, que é uma dirigente esportiva, a pessoa que, enfim, né, manda, joga, organiza ali, né, todo o processo que é jogar futebol, que não é só ir jogar futebol, tem que marcar a data, tem que preparar o uniforme, tem que ir, tem que voltar. Então, a dona Carlota é a personagem que vai para a cadeia, né, acaba ficando ali, acho que 24 horas ou 48, é uma senhora de 50 anos. Então, essas imagens, né, dessas mulheres, de novo, sendo colocadas nos jornais e com essa associação direta, então imagina, né, nos dias de hoje, né, a gente que vive redes sociais, o jornal era a grande rede social da época, né, então aí você vê a imagem da sua filha sendo associada à prostituição porque ela joga bola, isso também, de alguma forma, prejudicou demais, assim, a continuidade desse projeto. Então... Posso Claro, desculpa. É que eu queria perguntar justamente sobre, antes de falar, inclusive, da proibição, eu queria te perguntar sobre isso que você estava respondendo já, que é sobre a forma como as mulheres eram vistas, as mulheres jogadoras eram vistas e como era visto o jogo de futebol entre mulheres, ou com a participação de mulheres também, né? Ia te pedir isso, para você contar um pouco dessas manifestações aí que você foi passando, você comentou, e aí eu lendo o texto aqui, eu vi uma frase do Barão de Coubertin, que é o cara que, né, idealizador fundou as Olimpíadas. Então eu vou ler aqui a frase que o cara fala, é meio bizarro demais. É lindo, né, gente? Começa os Jogos Olímpicos com essa pessoa aí. Olha só, ele falou assim: tecnicamente, as jogadoras de futebol ou as pugilistas que se tentou exibir aqui e ali não apresentam interesse algum. Serão sempre imitações imperfeitas. Nada se aprende vendo-as agir, e assim, os que se reúnem para vê-las obedecem preocupações de outra espécie. E por isso trabalham para a corrupção do esporte. Você podia comentar aí um pouco? E é uma série, né, de manifestações assim, nessa linha aí que havia no período, né? Sim, de acordo com o Pierre de Coubertin, idealizador dos Jogos Olímpicos, né, a gente está falando ali do trânsito do século XIX para o XX, mas também nesses mesmos anos, onde a gente tem todas essas experiências nacionais e internacionais, mulheres estão, de alguma forma, estragando, né, a experiência esportiva, né, sendo, de alguma forma, a sua imagem colocada como sexuais, né, sexualizadoras, né, como se a corporalidade delas, a oferta atlética que elas têm a oferecer não seria nunca suficiente quando comparada à masculina, né? Inclusive, o ambiente esportivo ele é um lugar de uma tensão, né, desses binarismos, né, que se entende, se lê o esporte, né? Então, esporte masculino, esporte feminino, sendo que nem sempre foi assim, e não precisava ser assim, né? Depois de um século, a gente já poderia ter elaborado melhor essa ideia de o que é essa justiça competitiva, né? Só o corpo masculino e feminino, e a gente sabe que hoje não é isso, né? Então, a gente tem esse contexto, né? Onde qualquer mulher que se aproxima de qualquer modalidade, não só o futebol, ela é uma pessoa que não faz parte daquele meio, né? Então, de forma mais amplificada,
cada modalidade vai viver lutas muito próprias, assim, né, dessas mulheres entrando, né, e desejando uma oficialidade dentro dessas competições, e sempre, sempre, sempre pé no peito. Não é uma negociação legal. Na década de 20, na Europa, a gente tem, inclusive, a formação de Jogos Olímpicos de mulheres, que acontece de forma independente, porque não se permitia a presença de mulheres competidoras de atletismo. Gente, quer correr, quer pular, quer saltar, né? Sítios, altos, fortes, né, que são as palavras que, né, atravessam a experiência dos Jogos Olímpicos, né, o mais forte, mais rápido. Então, tudo isso vai atravessar algumas dessas histórias, e no caso do futebol, ele tem essa leitura desde o seu início de um esporte violento, uma vez que é um esporte que tem o contato físico como uma experiência que faz parte dele, né? Então, a despeito de tudo isso, os homens, né, os consumidores da experiência do futebol suburbano, quando eles se permitem assistir a essas competições femininas, né, no ano de 39, 40, o que vai acontecer é que eles vão gostar. E eles vão começar a elaborar, né, fazer que aquilo crescesse, aumentasse. Então, a quantidade de eventos, né, isso eu crio até um infográfico ali, elas começam a crescer. O ano de 40, aí você teve a Copa do Mundo, aí você teve esse personagem Leônidas da Silva, que é um representante, né, desses subúrbios. Então, a gente tem uma ascensão, assim, dessa experiência, não só de praticantes, mas de pessoas que querem ver esse futebol, né? Então, é isso. Se você não quer ver, é só você ir não ver, mas não. Você cria uma estrutura de proibição que vai interromper um processo que está acontecendo tanto no âmbito de lazer, de meninas aprendendo futebol, de mulheres adultas praticando esse esporte, e desse desejo, então, de se estruturar algo profissional, né? Então, se os homens estavam podendo sair de uma condição social, né, de se enriquecerem, de melhorar de vida, elas também vão sonhar isso, é natural. Então, o que a gente acompanha é esse processo versus algumas pessoas que não tiveram nem a oportunidade de assistir a essas partidas e, de alguma forma, vão depor contra, vão colocar toda possibilidade de argumentos, né? E aí, o terceiro capítulo, eu vou colocar todas essas colocações, essas grandes manchetes que vão aparecer, né? O pé de mulher não é feito para chuteiras. Que o coração da mulher vai explodir, vários argumentos, assim, né, que tem uma base biológica, né, e aí isso é bem difícil de argumentar na época. Você tem já as mulheres, né, as próprias europeias que estão argumentando, veja, né, ninguém, a hora que eu vou para o baile, saio cansada, suada, ninguém diz que eu vou ter rugas, né, que isso vai fazer alguma coisa ruim de mim, ou mesmo todo o trabalho braçal, né, de uma mulher que, sei lá, trabalha no ambiente rural, mulher que cuida da casa, nunca ninguém se preocupou tanto, né, com a vitalidade, com essa saúde feminina, mas no esporte, no futebol especificamente, não podia. Então não se trata disso, né? Não é de fato uma proteção, mas talvez uma competição, né? De novo, como assim essas mulheres estão chamando atenção, estão fazendo sucesso a partir desse ambiente que é tão, né, constituído para ser masculino. Então, uma ruptura, de alguma forma, que elas vão fazer, acho que é importante a gente pensar que, por vezes, nos dias de hoje, a gente reconhece, né, essas rupturas que a gente faz, como mulheres que têm um conhecimento sobre essas desigualdades, inclusive de gênero, mas não só. Mas eu acho muito importante olhar para essas mulheres de 100 anos atrás, no preto e branco, que também são mulheres como a gente, que sentem, que vivenciaram condições sociais específicas da sua época, mas também lutaram, que também transgrediram, que também deram passos importantes para a gente estar onde a gente está hoje, né? Então, por vezes, eu acho que tem uma desumanização um pouco a partir dos personagens históricos, porque a gente também não conhece personagens históricos femininos, né? Então, a gente se acostuma com a sala de aula, com os livros de história, e são personagens populares, inclusive, né? Que acho que é o grande destaque para o terceiro capítulo, são mulheres pobres que estão, de alguma forma, já tensionando várias questões ali importantíssimas, que, apesar de chamar subúrbio, não fica restrito ao subúrbio, né? Vai virar uma lei nacional de proibição de desenvolvimento, não só do futebol, mas de qualquer esporte, na época lido como masculino, né? Então, as lutas, de novo, e que vai se estender até o ano de 79.
Aira, como é que era essa proibição? Como é que era essa lei? De quem que foi a iniciativa, né? E como é que ela era na prática mesmo? Como é que foi esse período aí da proibição? Imagino que o futebol talvez continua de alguma forma sendo praticado de forma clandestina, mas e aí como é que era também feita a repressão? Quais sanções que as pessoas estavam sujeitas? Uhum. Essa legislação, ela de alguma forma, então, vem desses incômodos, né, de personagens que estão muito alheios a esses campos, né, o que está acontecendo com esse futebol feminino suburbano. A gente observa que vem de um ambiente muito mais conservador, né, de personagens que também não são necessariamente suburbanos, que isso já é muito interessante, né, pessoas que não têm nada a ver, botando o bedelho onde não precisava. Isso acontece até os dias de hoje, né? As equipes de futebol de pessoas trans, seja de homens, de mulheres, vivem essas interrupções em 2023, né? Então a gente talvez evoluiu muito pouco em relação a pensar o esporte de forma mais democrática. Esse contexto, a gente não tem uma CBF como a gente tem hoje, né? Que é o órgão máximo do futebol brasileiro, mas a gente tem a CBD, que seria, né, a CBF, sobre um guarda-chuva maior do Ministério de Saúde e Educação, né, na época gestionado aí pelo Gustavo Capanema. Então, tem muitos militares, né, tem muitos personagens ali de uma forjada educação física que está sendo constituída ali, né, no Brasil, que mira um pouco do que está acontecendo internacionalmente, e o que tinha acontecido internacionalmente era a proibição das inglesas jogarem futebol, né, então quase que, de novo, se importou o futebol, se também importa a proibição desse futebol feminino. Então, eles vão usar basicamente os mesmos argumentos, né, sempre voltados a essa ideia de um corpo que não deveria ser exposto, né, a esse tipo de atividade. Ao mesmo tempo, essa época é uma época onde você está incentivando mulheres a fazerem atividades físicas, mas sempre com esse intuito, né, desse corpo que tem que gestar, que tem que parir bem, que tem que estar ali forte para cuidar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente sabe que até 10 filhos essas mulheres pariam nessa época, né? De uma liberdade, então, que desumanifica, né, muitos personagens, as mulheres vão ser só mais um desse, né, um contexto recente, né, de pós-escravidão também, então lembrando que tem mulheres negras ali, né, que graças às imagens a gente consegue também reconhecer, mas que então considera essas personagens como humanas de segunda categoria, né, então elas não têm voz, então elas não têm o direito de se tornarem personagens esportivos, né, desses com destaque, né, como está acontecendo com o próprio Leônidas, que também é um personagem negro. E o que a gente tem com essa interrupção na verdade, todas essas entidades, né, elas participam de uma estrutura, né, que é muito bem costurada, né, então, para você ter um campo de várzea, você tem que responder para uma entidade, para uma liga, para uma confederação, assim como acontece nos dias de hoje. Então, esses mesmos campinhos, né, de periferia no Rio de Janeiro, eles não são mais permitidos a receber essas equipes femininas, né? Então começa lá no bairro, né, a proibição. E os próprios dirigentes dessas equipes suburbanas, né, fazendo uma leitura de que aquilo não é bom para elas, né, e que então estariam infringindo a lei, né, com essa permissividade. Então a gente observa uma estrutura que envolve esses lugares, né, que já são espaços muito não privilegiados de registros históricos, né, para a gente pensar agora o trabalho do historiador, né, é muito difícil você contar o que virou notícia e quem são os personagens que viram notícia, né, então por isso que o esporte é tão um espaço privilegiado, assim, da gente contar histórias de outros lugares. Então, o ano de 41, obviamente, apesar da proibição, ele não vai impedir na totalidade das meninas pararem de jogar, porque o futebol masculino só vai continuar crescendo, né? Então, a gente vai ter Copas do Mundo que vão seguir acontecendo e etc. Mas o que a gente tem é a redução muito clara da oferta de fontes, né? Então, lembrando, né, a gente não tem rádio ainda, a gente não tem a televisão, não tem internet. E se você, então, coloca a notícia de um torneio, um campeonato de futebol feminino nos jornais, você está depondo contra essa equipe, né? Você está dando ali, de alguma forma,
provas, né, para as delegacias locais, para as polícias, para as entidades esportivas irem lá e encerrarem essas experiências. Ainda assim, década de 50, 60, 70, a gente tem muito futebol feminino acontecendo, e apesar disso, a gente consegue contar, noticiar, e enfim, tem outras pesquisadoras que são experts nesse tema, que conseguem criar uma estrutura muito grande desse futebol sendo espalhado, né? Muita gente não sabia da proibição. Então, muitas vezes, né, o evento já estava ali acontecendo e a gente tinha interrupções. Mas na clandestinidade, o que acontece? Né? Um futebol que a gente vai chamar de beneficente, é o que mais vai acontecer. Não é um esporte, é uma festa, de novo, né? Aqui a gente vai juntar dinheiro para formatura ou para construir, juntar dinheiro para alguma coisa. E, notadamente, são eventos que sempre lotam de gente, porque tem pouca oferta de futebol feminino. E, de novo, as atrizes retornando, e agora não são mulheres circenses, são as vedetes, chegando com shorts bem curtos, com laque no cabelo, e vão encher o estádio do Maracanã, o estádio do Pacaembu, isso no ano de 59, fazendo, então, espetáculos esportivos, que não é um jogo, é um espetáculo. Vamos arrecadar dinheiro para a casa do ator. Então, isso vai acontecer também. E, de novo, um ambiente varziano, né? Esse ambiente amador, que também fica longe dos olhos das autoridades esportivas, ou até de governo, que muitas vezes tem mais o que fazer do que ficar interferindo ali em quem está jogando bola. Então, naturalmente, a própria formação da primeira seleção brasileira vão ser de meninas que vão estar jogando nesses campinhos, né? E que, curiosamente, quando a gente olha a primeira seleção, que vai ser a seleção do Brasil, que vai ser formada em 88, a gente tem a configuração dos mesmos bairros dessas meninas que estão jogando no terceiro capítulo, né? Então isso é muito curioso. Se você tentou impedir que elas proliferassem ou estragassem o espetáculo, são essas mulheres que retornam, são elas que vão, enfim, mostrar um belo futebol ali a partir do final da década de 80, transição para o 90, e que, notadamente, também vão incomodar muito as autoridades, os dirigentes esportivos, porque não está bem resolvido essas questões de gênero, de classe, de raça no país, ainda na década de 90, nem nos dias de hoje. Então, por vezes, né, acho que a gente tem uma estrutura social dentro desse futebol que nos permite conversar sobre essas desigualdades e, inclusive, pensar que futebol é esse que a gente deseja para o futuro, porque não é, de repente, um modelo masculino, um lugar 100% que a gente quer chegar, né, de qualificação dessa experiência. Mas, a partir dessa experiência do futebol, hoje a gente consegue falar de luta de classe, de raça, de um país desigual, onde é revelado a partir dessa história, mas que também nos permite politizar essas meninas, essas crianças, seja uma criança que deseja se profissionalizar ou simplesmente atravessar a rua em segurança e jogar bola no campinho. Aira, e seria importante contar pra gente como é que foi como é que o futebol feminino obteve a permissão legal e como é que ele conseguiu se organizar e se estruturar nesse período, né? Foi em 1983, né? Sim, no Brasil a gente tem a proibição que permanece até o ano de 79. Então deixa de ser proibido, mas ele não pode ser praticado enquanto não se regulamenta. E aí a regulamentação só acontece alguns anos mais tarde, em 83. Tem muita luta acontecendo no mundo inteiro, né? Porque esses prejuízos não são sentidos só no Brasil, a gente pode pensar na América Latina, né? A gente tem outras proibições, vamos simplesmente ali uma falta de estrutura que não permite essas meninas experimentarem o futebol desde a infância, ou simplesmente uma estrutura que eu mesma, né, recebi na escola, de uma educação física, né, forjada para meninos de um jeito, forjada para meninas de um outro jeito, e é muito difícil a gente romper, né, com isso, a gente está conseguindo fazer isso agora. Então você tem, sim, muitos movimentos sociais de mulheres feministas, que estão atuantes, principalmente na Europa, que estão, de alguma forma, já tensionando e produzindo encontros esportivos, né, de equipes, e, curiosamente, estão ganhando muito dinheiro as pessoas que estão produzindo futebol feminino na década de 70 e na década de 80, né. Então, no caso brasileiro, adoraria dizer, nossa, e houve ali toda uma organização de mulheres, uma frente de luta de mulheres boleiras, mas o que se observa
A hora que tem muita gente ganhando dinheiro, inclusive está acontecendo no ano de 70 e 71, Copas do Mundo, né, independentes, só de mulheres, acontecendo inclusive nos estádios que receberam a Copa no México, nos mesmos estádios, nos mesmos campos, com os mesmos patrocinadores. João Avelange, que é um personagem muito importante, né, dirigente esportivo brasileiro, mas que está, nesse momento, se tornando um candidato a ascender à presidência da FIFA, que é o órgão máximo do futebol internacional, é ele, de alguma forma, que vai fazer uma leitura dessa chavinha, longe de mim de pensá-lo como feminista, mas entender que se alguém tem que ganhar dinheiro, esse dinheiro tem que ser da entidade CBF ou da entidade FIFA. Então, existe uma centralização de controle sobre esse espetáculo, né, que está sendo produzido pelas mulheres, pelo menos no nível nacional, que era possível de ser feito naquela época, mas nessa mesma fase ele ascende à presidência da FIFA e já coloca ali como eu serei o produtor da primeira Copa do Mundo de futebol feminino. Né? Isso demora a acontecer, né? O primeiro encontro internacional oficial acontece em 88, na China, né, uma vez que toda a politicagem em torno da eleição deles se acontecem com esses países, né, de Oriente. E aí a gente tem um grande evento que acontece em 88, a despeito do que se imaginava, né, uma adesão de patrocinadores, de público, né, da experiência do que foi colocado dentro de campo. E aí eles chancelam uma Copa do Mundo para acontecer no ano de 91, nos mesmos espaços, na China mais uma vez. E aí o Brasil participando de todas essas edições. Estruturalmente, assim, isso mudou muito pouco de 91 para cá, né? Isso não se desenvolveu como um projeto público, como um projeto que atravessa desde o direito à cidade dessas meninas que se querem experimentar os esportes, não só o futebol, né? Então, o incentivo para isso, seja dentro das escolas, seja nos espaços esportivos que a gente oferece para a população. E na cultura nossa, né, de ler a mulher como participante, assim, dessa experiência esportiva também mudou muito pouco, né? Então, a gente tem conversado recentemente sobre a proibição, né? Eu participo desse movimento, né, de quem se ligou, né, que não desconhecia que tinha uma proibição desse nível no Brasil. Isso foi em 2015, né, nesse contexto, de novo, né, onde a gente já passou pela Copa do Mundo masculina e a gente entende, então, que não tem nenhum problema no nosso corpo, mas a gente tem um problema com a nossa cultura, uma cultura que proíbe por mais de 40 anos, então ela precisa, de alguma forma, se resolver com isso, conversar sobre isso. Então, a partir do Museu do Futebol, mas em parceria com muitas entidades que comunicam os esportes de mulheres, né, que trabalham dentro dos clubes, a gente começou a contar para todo mundo. Gente, o futebol feminino foi proibido, você sabia? Sabe por quê? Né? Isso a gente tem trabalhado muito, muito, muito desde 2015, para a gente se curar, que não tem nada a ver, não tem nenhum problema com a gente, pelo contrário, né, a história esportiva da seleção brasileira é uma história de muito sucesso, apesar de tudo, né, tendo personagens individuais, como a própria Marta, Formiga, Cristiane, mas também uma passagem assim, brilhante, né, pelos eventos internacionais, seja Olimpíadas e Copas do Mundo, e agora numa discussão muito mais profunda, né, que envolve, então, esse lugar de direito, né, de menos violações, porque é um lugar de muita violência, esse ambiente esportivo, inclusive para os homens, né, e isso não se conversa, não se fala sobre, e o lugar de racismos, né, de novo, como eu falei, né, então essa geração pioneira são mulheres pretas, são mulheres lésbicas, são mulheres de periferia que vão ocupar esse lugar do campo, jogando excelentemente bem, mas que carregam, né, nesse corpo todas essas características dentro de um período, né, da década de 80 e 90 que não se conversava sobre isso, né. Então, é uma história de muita violência que está sendo debatida hoje de forma muito amplificada, né, seja nos espaços de produção, né, de conteúdo sobre esporte oficiais, mas também nos independentes, vai atravessando conteúdos feministas, os movimentos sociais também aderiram, né, a essa chancela do futebol, mas também agora de forma muito mais amplificada. Então a gente olha para o skate, a gente olha para as nadadoras, a gente olha para as mulheres esportivas e consegue fazer uma leitura mais profunda que nos permite olhar para o passado e reivindicar futuros melhores, né? Não é só ser campeã, mas futuros de liberdade. Ora, a gente está chegando ao final.
Mas eu queria encerrar te perguntando sobre a Copa do Mundo Feminina de Futebol que tivemos esse ano, né? E aí, quando eu perguntei sobre o Pierre de Coubertin, e durante sua resposta, eu lembrei que os episódios tristes dessa Copa foram os comentários em redes sociais, né, de homens atacando o futebol. E aí eu lembrei que até a Cazé TV, que fazia a transmissão da abertura, acho que do primeiro jogo, teve que fechar os comentários diante do volume, tá, e da virulência dos comentários. E aí em seguida eu lembrei também, para marcar como essa questão de gênero é tão forte no futebol e acho que como mexe, né, não sei, com coisas que são muito arraigadas. A Copa foi fechada com outro episódio triste, assim, que foi o beijo forçado lá do presidente da Federação Espanhola na Jenny Hermoso, né? Queria te pedir para comentar isso, mas também falar dos aspectos positivos também, que foram muitos, né? Olha, a abertura da Copa acontece às 4 horas da manhã, né? Quem está disponível para estar às 4 horas da manhã só boicotando, né? Num chat específico, né? Num link, né? Se dá um trabalho e isso acontece, né? É realmente muito violento. Não é novidade, né? Acho que os próprios jornais que a gente coloca no livro, né? Eles também exacerbam esses preconceitos ali já naquela época. Infelizmente, o jornal era escrito por poucas pessoas, né? Imagino que se fosse mais amplificado, a gente teria, né, um chat igualmente terrível, né, e violento. E a gente acompanha, né, esse tipo de comentário até, enfim, notícias recentes, né, década de 90, nos 2000, e eu fico muito surpresa, né, como essas jogadoras têm força, né, de continuar e de viver isso, né, de escolher o futebol, mesmo ganhando significativamente menos, às vezes não ganhando, né, fazendo a escolha por amor e paixão, né, sobre esse projeto de vida que é se tornar, então, representante de um clube, representante da seleção brasileira. Eu acho que a gente está evoluindo cada vez mais, né, eu estou muito próxima, assim, né, dessa bolha, desse envolvimento com as jogadoras, com os clubes, com os projetos de política pública, com a escrita dessa história, com a comunicação dessa história, né, seja pelas televisões, pela internet. Então, de 2015 para cá, eu vejo uma ascensão em torno disso e vejo isso como uma forma não esvaziada, né, que nos permite pensar reflexões muito mais aprofundadas sobre questões de gênero, de raça, como eu já disse aqui, né, de classe, de Brasil, que nos permite nos melhorar como ser humano, assim, né? Isso não tem nada a ver com se tornar jogadora profissional, né? Então a gente se permite conversar de temas muito caros, por exemplo, do feminismo, a partir do futebol, e isso é um presente que a gente tem, é uma oportunidade que a gente tem. As questões que envolvem, né, a competição, eu acho que tudo isso também melhorou muito na edição da Copa do Mundo que aconteceu, né, esse ano, 2023. É uma edição onde talvez pela primeira vez a gente tenha perdido algo muito subjetivo do jogo, que é você não saber quem vai ganhar, né? Então, quantas edições de Copa, Estados Unidos vai chegar, provável campeão, etc. Então, essa imprevisibilidade é algo muito caro dos esportes, né? Eu acho ali maravilhoso quando a gente chega nesse lugar de errar o bolão inteiro e não ganhar o bolão. Então, é algo que a gente ganhou de presente nessa edição, uma vez que tiveram várias outras nações que sim, investiram bastante assim, né, em criar escolas técnicas diferentes, né, de investir recurso financeiro na estruturação das suas equipes, né, isso foi uma grande novidade. O Brasil, infelizmente, já perdeu muito tempo e naturalmente não é mais, né, o favorito, mas ele, de alguma forma, foi competir por igual, né? Acho que fez o que era possível ser feito. A gente está num período de transição de gerações, isso é sempre muito complicado, né? De uma geração muito vitoriosa, que é essa da Formiga, da Marta, da Cristiane, para uma atualização, né? Com novas jogadoras que ainda batalharam muito, assim, né, para estruturar esse corpo competidor do alto rendimento, né? O alto rendimento é um lugar muito difícil, né? Onde você tem que ter dedicação total. E o Brasil não é esse lugar exatamente que te oferece condições desde a infância, né, de você experimentar os esportes, se desenvolver, comer direito, dormir direito, e, além de tudo, conseguir, como adulto, que é o que são essas mulheres, sobreviver do esporte. Então, acho que, nesse sentido, a gente evoluiu pra caramba, mas, ainda assim, né, não permitiu que a estrutura em si, que envolve
todas as delegações, que envolve todas as entidades que respondem pelo futebol feminino, tenham evoluído o suficiente para mitigar violências de gênero dentro desse ambiente de maior visibilidade do futebol feminino, né? Então, é uma violência, como você disse, né, doméstica, né, em relação à experiência de transmissão do CASEC, mas talvez o que tenha acontecido na final ali, né, com um beijo forçado, uma violência de um assédio ali, né, notadamente transmitido em todas as TVs do mundo, também, infelizmente, né, apesar de ter acontecido, ele possibilitou que a gente conversasse sobre isso e, inclusive, criminalizasse essa atuação de um dirigente do maior posto, de uma das maiores ligas do mundo. A gente está falando não mais da CBF, a gente está falando da La Liga. Então, a gente tem a Espanha ali como um grande berço de poderio, né, dessa masculinidade, inclusive, que por vezes é reproduzida dentro desses ambientes, dessas empresas, né, que são os clubes de futebol, inclusive na representação de seleções. E a gente teve ali uma organização dessas mulheres com muita força de combater isso de forma pública e vencer. Elas estão vencendo, apesar de tudo, é muito ruim, Deus me livre estar na pele dessas mulheres, mas eu fiquei muito feliz de novo, né, mais do que a medalha que elas conquistaram, o título, o que isso reverberou em torno de todas as outras mulheres que estão envolvidas com futebol no mundo. Então, a gente quer avançar como categorias humanas, né, a partir do futebol, a gente quer melhorar e pensar que são episódios como o desse ano serão passados em breve, espero que em muito breve. Perfeito, Aira. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui no Guilhotina e queria te perguntar, quem quiser comprar o livro, como faz? Porque o livro é totalmente independente, então acho que é importante fazer essa divulgação aqui para quem está ouvindo. Sim, a gente tem um link de compra através do sistema do PagSeguro, que fica o link na bio do meu Instagram, né, Aira Bonfim. A gente também tem algumas livrarias, né, que fazem a distribuição, como a própria Martins Fontes, que através do Amazon também faz o livro chegar em qualquer lugar do mundo. Maravilha. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, gente. Eu que agradeço o espaço, a leitura, a receptividade pelo projeto. Legal, Aira. Obrigadíssimo. Hoje recebemos a historiadora Aira Bonfim, autora de Futebol Feminino no Brasil, Entre Festas, Circos e Subúrbios, uma história social. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Você ajuda muito o nosso trabalho se avaliar esse episódio no seu tocador e compartilhar nas suas redes sociais. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Outra forma de apoiar nosso trabalho é fazendo uma assinatura do jornal a partir de R$ 12,90 por mês. Acesse diplomatique.org.br/assine. Você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às 16h. Eu sou Luiz Brasilino e fiz o roteiro e a apresentação junto com a Bianca Pio. A edição e sonorização são de Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia e quem faz o design das nossas redes sociais é a Eren Saori. Obrigado e até a semana que vem. Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira. Desde pequena muito preconceito, aqueles papos futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua, é ligeira, monta o time e a panela é sua. Não quer brincar de boneca nem pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Agora a menina já virou mulher, tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer. Driblando as dificuldades, deixando pra trás. Com orgulho é jogadora e ama o que faz. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Se você pensa que é fácil a vida dessa mulherada, mas não é não, cê tá enganado.
jogo, não tem balada. Além de muito treino e dedicação, não tem final de semana nem feriadão. E se quiser pagode só tem no busão. Então fecha com a palma agora no refrão. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Mina de fé, de garra, swing, samba no pé. Na ginga, catimba, encanta por ser mulher. Dona da bola, não enrola na roda, entra de sola. Seja de bola ou de samba, faz o que quer. Quem é? Que toca, provoca, dá de mané. Assim como quem não quer nada, na manhã chega onde quer. Faz batucada, é ousada, na roda é respeitada. Toca instrumento e o seu de trabalho é o pé. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. 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 Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br